Olá, bom dia. Aqui quem está falando é o Neto e hoje eu vou falar um pouco de uma pesquisa que eu fiz sobre os Jogos Olímpicos, né? Então, esse recado vai especialmente para a Confederação Brasileira de Desporto Escolar e para o nosso COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Então eu fiz uma pesquisa rápida das últimas 6 Olimpíadas. As últimas 6 Olimpíadas, então desde 1992, quando eu comecei a entender um pouco o significado dos Jogos Olímpicos. Então vamos lá. Essa pesquisa, a referência foi em relação ao melhor, né? Porque se nós desejamos ser os melhores, a gente tem que ver quem faz melhor, tá? Então aqui no caso é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma campanha nos Jogos Olímpicos desde sempre, né? Fantástica e fenomenal. Então eu peguei desde 1992 os Jogos de Barcelona, passando por Atlanta, pela Grécia, pela Austrália, pela China e por Londres. Eu peguei os 5 melhores classificados. Para não prolongar muito, né? Eu peguei sempre os 5 melhores. E só por uma coincidência, desses últimos 6 Jogos Olímpicos, tá? A Alemanha, que nós perdemos no futebol, agora esse ano, a Alemanha ela ficou fora apenas 2 vezes entre as 5 melhores potências do mundo esportivo. Tá? Isso veio desde 1992. Então, são 22 anos que a Alemanha está entre as 5 potências olímpicas. Mas vamos lá, vamos falar do dado dos melhores, né? Então, dessas 6 Olimpíadas que eu colhi esses dados, eu fiz uma média, tá? Uma média. Então, os Estados Unidos, na média, né, desses 6 jogos, eles ficaram em primeiro lugar, sendo que eles só ficaram em segundo em 2008, perdendo para a China, tá? E eu vou falar um dado aqui que talvez surpreenda muita gente, como me surpreendeu. Mas vamos ver quem está preocupado com o esporte brasileiro, né? Em relação à medalha, eu vou falar de medalha de ouro primeiro. Desde 1992 até 2012, os Estados Unidos teve 239 medalhas de ouro. 239. Tá? Sabe quantas o Brasil teve? 16. 16. Tá? Tem alguns 1000% a mais de diferença de medalha. Na medalha de prata, os Estados Unidos teve 179 e o Brasil 21 medalha. E medalha de bronze, os Estados Unidos teve 188 e o Brasil 29. Então o Brasil teve mais medalha de bronze nessas últimas 6 Olimpíadas, né? Então é uma diferença muito grande. Muito grande, muito grande. Então, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDE, tá? Ela é uma confederação brasileira. E o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, os dois têm responsabilidade sobre isso. Vocês duas confederações, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar e o Comitê Olímpico Brasileiro, vocês não têm noção desses dados. Porque se tivesse, nós teríamos feito alguma coisa.
E não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer que muitas dessas medalhas aqui, muitas, são de esporte individual. Ou dupla, né? Vôlei de areia, por exemplo. Atletismo, judô, karatê, ginástica artística. Então tá aqui um dado, que aqui é estatística. É um dado que mostra o quanto nós estamos atrasados. E nós não fizemos nada nesses 22 anos. Não fizemos nada. E daqui 2 anos tem Olimpíada. Daqui a 2 anos tem Olimpíada. E para concluir, tá? Eu fiz a média da seleção. Aliás, eu fiz a média da delegação brasileira desses últimos 22 anos. Dessas últimas 6 Olimpíadas que nós disputamos. Sabe qual foi a média que nós ficamos? 27º colocado. 27º. Agora, um outro dado interessante é que nós somos o 5º país em população. 5º país, tanto em população como em PIB. Então, tá um dado aqui que eu quero ver o que nós vamos fazer para as Olimpíadas de 2016. Eu quero ver o que vocês fizeram. Quero ver os resultados. Porque você ficar na média em 27º colocado entre 6 Olimpíadas, realmente a gente está indo para o caminho errado. E para um caminho que não tem volta. Se nós não melhorarmos e não capacitarmos todos os departamentos técnicos com uma boa gestão esportiva, a gente não vai ter um futuro esportivo. Eu não tenho dúvida, infelizmente. Então os dados estão aí para vocês olharem. É fato. Ok? Um abraço.